Hoje é 2 de julho e estamos realizando, então, essa live do Lead Ceará. Nessa ocasião, tendo a grande honra de recebermos o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, e mais que isso, um executivo que tem em sua trajetória uma inegável marca de gestão eficiente em empresas públicas, tendo sido condutor de um dos primeiros processos de privatizações no país, quando estava na direção da CESP. Eu quero apresentá-lo agora oficialmente, Wilson, a alguns dos nossos líderes aqui do estado do Ceará: Beto Studart, presidente da BSPA e vice-presidente da CNI; Lauro Fiuza Júnior, presidente do Conselho do Grupo Servitec, pioneiro no segmento de energia eólica e também fundador da Abeólica; Pedro Fiuza, CEO da Servitec. E aqui, Pedro, como o tema é relacionado ao setor em que vocês atuam, eu aproveito para dizer ao Wilson e a todos que estão nos ouvindo que a Servitec iniciou suas atividades no segmento de instalações eletromecânicas, atuando em toda a cadeia de sistemas de refrigeração complexos. No final dos anos 90, passou a investir em geração de energia, primeiramente com termoelétricas e, na sequência, com projetos de geração renovável, tendo sido pioneira no segmento de eólica. Hoje já contabiliza mais de 1.000 megawatts de potência instalada, uma expressiva contribuição para a modernização do Parque Gerador Nacional e, por meio desse compromisso com o desenvolvimento sustentável do Brasil, deixa seu legado, seguindo também os mais altos padrões de ASG, que engloba questões ambientais, sociais e de governança. Então, Lauro e Pedro, é um grande orgulho, uma empresa de origem cearense, ter chegado a esse patamar. Obrigado por vocês estarem também aqui conosco. Também quero agradecer aqui, antecipadamente, eu não sei se ele já entrou, mas tem o nosso Mauro Costa, diretor da D2M Comunicação, nosso parceiro de comunicação, que sempre nos apoia aqui, fica nos bastidores, acompanhando aqui as perguntas da imprensa. E peço a todos que estão nos assistindo que direcionem as perguntas no chat. A live de hoje nós teremos um tempo menor, então nós vamos iniciar com a exposição do presidente. Na sequência, nós vamos fazer uma rodada de perguntas dos debatedores aqui da sala e depois nós vamos às demais perguntas. Então, mais uma vez, obrigado, Wilson, por ter aceito o meu convite. Wilson Ferreira Júnior é presidente da Eletrobras desde junho de 2016, é formado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, em 1981, e em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas da Universidade Mackenzie, em 1983. Cursou mestrado em Energia pela Universidade de São Paulo, a USP, e possui várias especializações, dentre as quais Engenharia de Segurança do Trabalho, pela Mackenzie, Marketing pela FGV e Administração de Distribuição de Energia Elétrica pela Swedish Power Company. Na Companhia Energética de São Paulo, CESP, exerceu diversos cargos, incluindo o de diretor de distribuição de 95 a 98. Foi presidente da RGE de 98 a 2000, presidente do Conselho de Administração da Bandeirante Energia S.A. de 2000 a 2001 e presidente da CPFL Paulista entre 2000 e 2002. E em 2002 tornou-se presidente da CPFL Energia, cargo que ocupou até 2016. Presidiu também a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, entre os anos de 2009 e 2010, e a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, de 2014 a 2016. Bem, Wilson, ao longo desses 3 meses que nós vimos realizando lives semanais com os mais diversos temas e convidados, muito do que nós conversamos aqui foi exatamente sobre como olhar o futuro do nosso país, como o Brasil, todas as empresas e a sociedade podem ser mais eficientes para superar a crise e escrever uma nova história mesmo. O que ocorre é que essa crise foi um teste inoportuno e, ao mesmo tempo, acho que a gente pode até dizer que necessário para o mundo. Mas aqui vamos falar só de Brasil e dos brasileiros. Setores estruturados com empresas estruturadas sairão melhor. Setores que já não eram tão fortes se fragilizarão. Governos fortes se sustentarão, governos frágeis terão seus revés. Mas eu estou dizendo tudo isso para chegar no seu perfil e no redesenho que foi feito na Eletrobras, na sua gestão. A empresa hoje, eu acredito, é o melhor modelo que temos no Brasil de uma estatal com gestão eficiente e foco na sustentabilidade e meio ambiente, que é e será cada vez mais uma demanda obrigatória. Então, para falar de toda essa reestruturação, do desenho do setor elétrico na retomada e mostrar que há um caminho que pode
pode ser promissor, eu passo a palavra a você, já ressaltando a importância de, no setor público, cada vez mais termos executivos como você, fora da curva e com a cabeça de iniciativa privada. A palavra é sua. Maravilha, Emília, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. A Emília é uma pessoa muito querida. Saudar também meus amigos, o Lauro e o Pedro Fiuza, duas pessoas que eu já conheço há muito tempo e que são líderes nessa área, pioneiros e líderes na área de renováveis. Saudar o Beto, que também tem uma parceria aqui na CNI. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa live do LIDE do Ceará, estado que eu tenho muito carinho. Eu tenho uma apresentação, eu vou tentar passá-la rápida, né? Mas se vocês já puderem conseguir colocá-la, né, na tela. Mas eu acho importante, enquanto isso, falar para vocês que eu entendo que, em grande medida, a saída que nós temos dessa crise, além de todos os ensinamentos que Emília já nos colocou, tem um papel muito importante a infraestrutura, né? Eu costumo falar sempre, antes da crise, o Brasil era a oitava maior economia do mundo e a 80ª em competitividade da sua economia. Em grande medida, essa baixa competitividade ocorria por limitações na infraestrutura brasileira em todas as áreas. Nós investimos algo como 2,5% do PIB, enquanto os países que concorrem conosco estavam investindo a 4,5%, entre 4,5% e 6,5%. Pois bem, aquilo que tirou a competitividade da nossa indústria, da nossa economia, é a saída que nós temos agora. Tudo que nós não fizemos pode ser feito agora e pode ser feito rápido. E nós temos ainda a vantagem de um país que tem marcos legais bastante reconhecidos, nacional e internacionalmente. Haja visto, por exemplo, no setor de energia, a quantidade de agentes econômicos globais de outros países que estão aqui no Brasil. Então, eu não tenho dúvida que, dentre as infraestruturas, uma importante é a de energia. Aliás, é uma infraestrutura a ser seguida, sob o ponto de vista dos seus modelos de negócio, da sua estruturação, da sua regulação. Então, eu fiz uma apresentação que fala um pouco da perspectiva do setor de energia no futuro, os investimentos a serem feitos, e também eu coloco numa segunda parte o tema da Eletrobras, porque uma agenda fundamental para a atração de capital quase que imediatamente é a agenda de privatização. A gente fez alguma coisa na Eletrobras já com sucesso, mas não tenho dúvida que a própria privatização da Eletrobras é uma das ações que são consideradas pelo atual governo, e que eu entendo muito corretas, porque a gente vai trazer capital de fora para o Brasil, um setor que é fundamental, e a Eletrobras vai ter, por conseguinte, uma capacidade de investimento ainda maior. Então, esse é uma síntese do que eu vou falar. Peço para que a gente já coloque o primeiro slide. E eu vou passar rápido, tenho vários slides aqui. Aqui a primeira coisa é só para mostrar que desenvolvimento fala direto com o consumo de eletricidade, né? Vocês veem aqui o país, o Brasil aqui na subidinha, aqui na inclinação da curva aqui. Quer dizer, nós temos muito que evoluir sob o ponto de vista de consumo per capita de energia, e essa relação é direta com o IDH. Nós já temos um IDH que subiu ao longo dos últimos 20, 30 anos, mas há um caminho ainda a percorrer, e ele ocorre exatamente pela eletrificação das economias e, mais recentemente, também pela preocupação com a descarbonização da economia e a importância da energia renovável. Eu vou falar um pouco sobre isso. Peço o próximo slide, por favor. Aqui, olhando um pouco do setor elétrico brasileiro, o oitavo maior do mundo em capacidade instalada, são quase 172 mil megawatts instalados. Vocês podem olhar aqui, 3/4 disso, 75%, são fontes renováveis e limpas. O Brasil é um dos 3 países mais importantes do mundo sob essa ótica. Então, somos invejados. Para além disso, temos um país de tamanho continental totalmente interligado. Então, vocês veem aqui mais de 156 mil quilômetros de linha de transmissão, só em linha de transmissão, essas são as torres, etc., que daria para dar quase 4 voltas na Terra. É o que a gente tem aqui. Eu costumo sempre falar que, se a gente pegar a ponta do sistema brasileiro instalado no Rio Grande do Sul e colocarmos, por exemplo, em Portugal, a gente integra a Europa Ocidental à Oriental. O próximo slide
fala um pouco exatamente dessa característica diferenciada da energia renovável e limpa no Brasil. Aqui são todas as energias, então, olhando os volumes de energia, vocês veem que o crescimento maior aqui é exatamente está faltando aqui as legendas, infelizmente. Então, aqui nós temos a energia no meio, a energia elétrica é a parte mais importante aqui e é a que mais cresce do nosso consumo de energia ao longo dos próximos anos. Então, esse slide está aqui para mostrar que a gente vai crescer em termos de país e vai crescer, obviamente, em consumo final de energia renovável, elétrica, energia de petróleo e outras energias, mas a que mais cresce é a energia elétrica. E a gente vai ver por quê. No próximo slide a gente tem isso, esse dado é da EPE. Aqui vocês veem exatamente o crescimento da energia elétrica. Nós partindo aqui de 549 mil gigawatts-hora em 2019, nós vamos a 793 mil em 10 anos. Nós estamos crescendo, ligando novos consumidores à razão de 1,6% ao ano, crescendo 2,2% em termos do consumo médio residencial. E estamos chegando aqui nesse nível máximo histórico do consumo industrial de 2013. Então, nós estamos ainda no processo de recuperação. Só para vocês terem uma ideia, essa previsão de crescimento que a gente apresenta aqui para a área de energia elétrica é 11% maior do que o crescimento do PIB. Então, realmente, é uma demonstração que a nossa economia continua sendo uma economia que vai se eletrificando cada vez mais e, por conta disso aqui, vai sendo tem menos emissão de gases de efeito estufa, menos carbono a partir da eletrificação. No próximo slide, a gente já pode passar para ele. Aqui é uma demonstração do que eu falei, que eu acho fundamental, do modelo de leilões que a gente tem para a energia elétrica. Então, vocês veem, a curva azul é o que a gente já tem contratado, ou seja, as usinas que estão contratadas no sistema. Vocês veem aqui que nós temos, até neste momento aqui, uma sobra, porque em verde é a demanda por energia. Essa sobra se deve pelas últimas recessões que nós tivemos e também agora agravada um pouco com o Covid. Mas vocês veem que já, a partir de 2024, nós precisamos de energia nova aqui, porque o azul está abaixo do verde. Então, nós vamos crescer mais quase 20 mil megawatts médios, isso aqui seria o equivalente a quase 40 mil megawatts se a gente tivesse de energia hidráulica ou eólica, então é bastante coisa. Você lembra que a gente tem 170 mil instalado, e nós estamos falando aqui em investimentos só na área de geração e transmissão superiores a 407 bilhões de reais. Existe mais de 50 bilhões que se somam esses 407 só por energia do tipo, por exemplo, solar, de autoprodução, que se instala na sua. Então, nós estamos falando no setor de energia um investimento de quase $500 bilhão em 10 anos, né? Mesmo já considerando a crise decorrente do Covid e das recessões passadas. Há muito que fazer, há muito que construir, há muito que investir. E esse vai ser o desafio nosso daqui para frente. Vamos na próxima slide. A gente já tem uma visão das tendências. Eu acho que aqui é importante colocar. A gente está acostumado na chamada cadeia do setor de energia elétrica, que vem da geração, passa pelo sistema de transmissão, entrega-se para uma das 53 distribuidoras e elas ligam o consumidor. Hoje, nós temos 83 milhões de consumidores no Brasil, residência, comércio, indústria, etc. E eles são praticamente atendidos pelas distribuidoras, né? Essa tendência que está se mudando, e no próximo slide a gente tem essa mudança de tendência, exatamente com a figura do consumidor que gera energia. Vocês estão vendo aqui, inclusive, um painelzinho solar, o carro elétrico, algumas soluções regionalizadas, por exemplo, para energia eólica, e o consumidor pode consumir essa energia para o seu uso e pode alimentar a rede de distribuição. Por isso, os fluxos não serão mais unidirecionais, serão bidirecionais. A mesma coisa, ele pode, inclusive, acessar o sistema de transmissão e passar para uma outra instalação, tratando-se, por exemplo, de indústrias, utilizando esse sistema. Então, nós estamos no meio de uma grande mudança, né?
com a chamada geração distribuída, e distribuída, no caso brasileiro, através de energia renovável, basicamente energia solar e eólica, o que é uma mudança também importante no que eu falei, no fortalecimento de diferenciais competitivos brasileiros. Talvez o principal dele, a gente ser um dos países que tem a plataforma mais verde e de baixo carbono na área de geração de energia. No próximo slide, a gente tem exatamente essas chamadas tendências setoriais, e vocês vejam do lado esquerdo a capacidade solar e eólica crescendo fortemente nessa última década. Ainda na América do Sul, muito mais no Brasil do que nos demais países, né? Mas olhando do lado direito, você já vê isso, né? Em 2017, nós tínhamos aqui, na área de solar e eólica, essa parte, basicamente, no primeiro slide, no lado esquerdo, somente a eólica. No segundo slide, eólica e solar. Então, vocês vejam, a gente vem de 7% nessa categoria para algo na casa de 43%. Então, a participação da energia solar, da energia eólica, que se soma à hidráulica brasileira, é que dá aquele 75% que eu havia colocado de energia limpa e renovável. Então, um diferencial muito importante do Brasil. E vocês vejam que a gente tem uma capacidade muito grande de crescimento, já visto que já aconteceu em países da Ásia, como a própria China, aqui, que aparece aqui no segundo lugar. Então, é um caminho importante, uma média de crescimento global na casa de 25% ao ano. Então, nós estamos no meio ou no começo dessa transição. Passar para a próximo slide. Aqui a gente tem um pouco do porquê que essas coisas estão acontecendo. Então, vocês vejam, no caso brasileiro mesmo, a energia solar, que começou a ser desenvolvida aqui nos idos de final do ano de 2014, e principalmente os primeiros leilões em 2015, tem uma queda de valor, de preço, né, dessa energia de 56%. A energia eólica teve também, no mesmo período, uma queda de 62%. Então, o fato é o seguinte: energia solar e energia eólica no Brasil passaram a ser bastante competitivas. Elas são muito mais baratas, inclusive, hoje, do que uma energia hidrelétrica. Então, a gente tem uma plataforma de produção importante, em particular na energia eólica, e já temos grandes fornecedores de componentes na energia solar. Então, é um caminho que emprega no Brasil, e como um hub de produção da América do Sul, certamente a gente tem uma vantagem competitiva muito importante. Primeiro, parabenizá-lo, agradecer essa oportunidade de estar conhecendo esse cenário dessa reconstrução da Eletrobras. Fica claro e nítido que medidas populistas não nos levarão a lugar algum, né? O fato que aconteceu aí, como você mostrou aí com a Eletrobras, e que esse caminho da privatização é o caminho correto mesmo para toda a sociedade, não só para a empresa, mas para toda a sociedade. Mas, antes de passar aqui para os especialistas da área, eu vou abrir aqui o debate com a pergunta, lembrando que não é a primeira vez que o setor elétrico vive uma crise, né, Wilson? Evidentemente, a crise do racionamento, por exemplo, o setor era parte da crise e agora ele foi impactado pela crise. E nós estamos todos também acompanhando várias ações do governo, muitas tomadas com grande agilidade, há que se reconhecer isso, e outras que são decisões que melhoram o ambiente produtivo para sempre. Muitas são de conhecimento de todos, mas eu quero citar uma recente aqui como exemplo da venda de álcool das usinas diretamente para os postos sem passar por distribuidores. Entre nós é unânime que uma saída da crise é através do investimento em infraestrutura. Mas como o déficit fiscal crescendo, é óbvio que o capital privado é a opção mais coerente. Então, a minha pergunta é: quanto tempo a pandemia atrasou os planos de privatização da Eletrobras, entendendo que o cenário B que você colocou é, obviamente, o cenário ideal para o nosso país e para toda a sociedade? Bom, só para ficar claro, Emília, no final do ano passado, o presidente Bolsonaro enviou à Câmara o projeto de lei exatamente com a opção B, né? Ou seja, a criação de uma corporação, Eletrobras. A gente trabalhava com a perspectiva de que
o nosso projeto de lei seria votado e apreciado pela Câmara e pelo Senado no primeiro semestre desse ano, né, para que a gente pudesse fazer a operação no segundo semestre. Óbvio, a pandemia ocupou, em grande medida e corretamente, a agenda das nossas duas casas legislativas, né? Mas o governo está, nesse momento aqui, colocando, ou pelo menos deixando bastante claro para a sociedade que esses projetos, o projeto da Eletrobras, por exemplo, ele é prioritário no enfrentamento das consequências da crise. Eu acho que aqui é importante, e a gente imagina que esse debate possa ocorrer já a partir de agora. Eu até ontem tive a oportunidade de falar com um dos parlamentares, eu disse, olha, nós tínhamos que apreciar o negócio da extensão do auxílio emergencial e tínhamos que votar o tema da eleição, a postergação da eleição. E agora nós estamos com o Congresso Nacional com grande disposição e com prazo maior, né, porque não vai haver as férias legislativas, a interrupção, a suspensão legislativa, e houve uma prorrogação da atividade deles na medida que as eleições foram passadas aí para a segunda quinzena do mês de novembro. Então, a gente entende, a gente tem visto o Congresso Nacional bastante alinhado, seja no enfrentamento da crise, acho que a tempestividade com que as coisas foram feitas, tanto a partir do Executivo quanto no debate do Legislativo, são uma demonstração disso. E, obviamente, agora a gente já tem que pensar na saída. E obviamente, na saída, com esse acúmulo importante de dívida pública, a gente tem que ter os instrumentos de atração de capitais para o Brasil. Então, o tema da Eletrobras, eu não coloquei para vocês, acho que é importante destacar, que a gente está mudando, o governo está... Para que a gente vai fazer uma capitalização de 14 bilhões ou 15? Né? Para exatamente trocar esses contratos de concessão, que foram renovados naquela época, e que repassaram o risco hidrológico para os consumidores e criaram a tarifa subindo praticamente 3 vezes a inflação. Então, o que o governo vai fazer? Vai outorgar novos contratos onde a responsabilidade pelo risco hidrológico volte para a Eletrobras e permita a Eletrobras operar no mercado livre, nos diversos mercados, e com isso não ter, ela obviamente vai poder gerenciar melhor os seus preços e vai gerar um conjunto a perspectiva dela operar com preços melhores vai fazer com que haja a outorga desses novos contratos vai custar um montante, que é da casa de 15 bilhões de reais. Então, seria o equity story para essa capitalização é esse. Nós vamos comprar novos contratos que preservem o consumidor de aumento de tarifa. Então, tem um depósito a ser feito mensalmente pela Eletrobras na conta CDE. 2, que a gente faça a revitalização do Rio São Francisco, que é fundamental para o Nordeste, vocês conhecem, um investimento da ordem de 3 bilhões e meio ao longo de 10 anos, e de que a gente ainda pague 15 bilhões de reais à União, ao Tesouro Nacional, no momento em que a gente fizer a emissão, e que vai ser fundamental para que o governo possa, obviamente, enfrentar as consequências dessa crise. Ao governo também, e aqui é importante destacar aos colegas, né, qual a expectativa? A companhia hoje chegou a um valor em torno de quase 70 bilhões de reais, um pouquinho superior ao valor do patrimônio líquido. As empresas, corporações como essa, costumam ser valorizadas, corporações, a 2 vezes, pelo menos, esse patrimônio líquido. Então, o governo, que vai ter aqueles 32% das ações diretamente, ou 49%, juntando com a participação do BNDES, vai ter uma perspectiva de valorização das suas ações mais ou menos o dobro do valor que ela tem hoje. Então, ainda tem uma reserva de valor. Se a companhia vale 60, pode valer 100, e o governo terá mais 50 bilhões para utilizar de recursos. Então, essa é a beleza dessa operação. Perfeito. Pedro Fiuza, por favor. Bom, Wilson, é absolutamente entusiasmante ouvir a revolução que você tem feito na Eletrobras. Imagino o que seria do Brasil se todas as estatais sofressem essa revolução. Então, parabéns pelo belo trabalho ao longo desses 4 anos.
A Eletrobras, para deixar aqui para os nossos ouvintes também lembrarem, a Eletrobras teve um papel de protagonismo na inserção da fonte eólica na matriz elétrica, né? Ao firmar lá atrás PPAs de 20 anos com os projetos que à época somavam em torno de 1,5 giga lá do Proinfa, né? Passados 15 anos, como você bem nos mostrou aí, aquele 1,5 giga multiplicou por 10, virou hoje 15 giga, 8%, quase 9% da matriz elétrica nacional. E você, como executivo, também foi um grande protagonista quando o presidente da CPFL Energia criou a CPFL Renováveis, quer dizer, teve essa visão lá atrás também de dar devida importância às fontes renováveis, né? Eu queria explorar com você, você já deixou claro para a gente aqui esse último crescimento aí de 88% para 96%, a inserção de renováveis na matriz da Eletrobras, que já é surpreendente. Queria ir um passo além, explorar um pouco contigo a tua visão, você que está nesse setor há tanto tempo, qual é a tua visão para a inserção das baterias, dos sistemas de storage, nesse novo mundo, nesse novo momento que nós estamos vivendo, de uma economia de baixo carbono? A tua pergunta é ótima, Pedro. Eu acho que esse aqui é o próximo passo. A gente já está olhando lá na Eletrobras quais são as perspectivas de crescimento para a companhia. E eu não tenho dúvida que, primeiro, a fonte solar veio para ficar. A fonte solar é acessível. Você vai fazendo um comercial aqui do lado da minha casa, tem um Leroy Merlin que vende as placas aqui, né? Então é óbvio que e em valores competitivos. Mas isso não garante a você, como você bem sabe, que você possa utilizar, ser independente da distribuidora, porque você gera energia solar durante o dia enquanto você tem a luz solar. Então, hoje, você pega até o Elon Musk, que é um dos caras que está investindo muito nessa área. Já existem algumas empresas brasileiras na área de energia mesmo, investindo nisso. Eu acho que é o próximo passo para, inclusive, viabilizar, por exemplo, no norte do Brasil, nos chamados sistemas isolados, eu diria assim, uma purificação da nossa matriz elétrica. Eu não tenho dúvida que esse é o próximo negócio. Quando a gente fala daquela mudança de unilateralidade da matriz vindo de geração, transmissão, distribuição e consumidor, que esse processo de retorno se dá, e às vezes de independência, pela existência das baterias. Eu costumo falar para as pessoas, mas por que não tem um desenvolvimento tão rápido disso? Você falou em 20 anos, a gente tem realmente mais idade, mas eu me lembro que o meu primeiro celular eu comprei em 94. Né? O tamanho da bateria do celular era assim, enorme e durava pouco tempo. Esse negócio aqui hoje, né, dura 2 dias, faz muito mais coisa. Na época não era smartphone. Você não tinha tela, você não tinha nada. Então, a demanda e a escala de produção é que determinam essa viabilidade. Você vê que a partir do celular, das baterias de celular, você fez esse carro Tesla, que se apoia em 4.000 baterias semelhantes a de celular. Por isso, inclusive, ele é mais estável, porque ele tem uma melhor distribuição de peso. E o próximo passo é o uso das baterias para você ter a sua chamada independência energética na sua casa. Então, eu acho que a gente está vivendo isso. Lembrando que passamos aqui pelo carro elétrico já sendo alimentado pela sua energia solar, e ela vai poder ser acumulada e certamente viabilizada com questões de preço. Então, há uma viabilidade econômica da incorporação das baterias. Eu acredito muito nisso, e só fazendo uma referência até dos planos da própria Eletrobras, que vale a pena colocar, tem investido em inovação, temos um centro de pesquisa, e o ano passado nós fizemos, de forma pioneira, a instalação da solar flutuante, né? Lembrando que nós temos os maiores reservatórios do Brasil, e um deles, em Sobradinho, nós já colocamos solar flutuante. Se você olhar a capacidade de produção de energia por solar dentro do lago, ele dá mais ou menos uns 4 ou 5 usinas. Então, nós temos um potencial extraordinário para fazer isso aqui. E no Rio São Francisco, que você também conhece bem,
nós temos uma instalação que, por conta da própria diminuição de afluência de água no rio, de chuvas e de reservação, tem uma capacidade de transmissão subutilizada. Então, a gente já está trabalhando exatamente na maximização ou na otimização disso, utilizando os reservatórios e aqui também, por utilizar com solar flutuante, diminuindo a evaporação. Então, de novo, uma inovação que trabalha a serviço da eficiência, da energia, eu diria assim, renovável e verde. Coisa boa. Lauro Fiuza, por favor. Seu som. E agora? Pronto, perfeito. Bom dia, Wilson. Bom dia, Emília. Bom dia, Pedro. Bom dia, Beto. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, Wilson, parabéns pela sua exposição belíssima e que mostra que mesmo as empresas estatais bem administradas, elas podem ser extremamente eficientes. E até deixo aqui uma dúvida, quer dizer, privatizar tudo ou nem tudo? Você está sendo um mau exemplo para aqueles que defendem a privatização total. Mas eu fico muito feliz em ver que essa revolução foi provocada por você, que a gente já conhece há muito tempo. E agora, estão ouvindo? Sim. E aí, você faz uma projeção, Wilson, do crescimento das renováveis. Uma projeção do crescimento das renováveis atreladas a baterias. Quer dizer, o que nos vai dar uma condição de gerar na base esse grande potencial que nós temos no Brasil. Eu também acredito muito nisso, tenho defendido essa tese há muitos anos. A impossibilidade de continuarmos investindo em grandes hidrelétricas, que são os acumuladores, são as nossas baterias hidráulicas, no potencial que nós temos a investir na Amazônia, não existem mais. Então, a eólica e a solar com baterias chegam no momento apropriado. Agora, o governo está defendendo fortemente o uso do gás natural, que nós seremos uma grande potência, talvez uma das 4 ou 5 maiores do mundo produtores de gás natural a partir do pré-sal, em 2024, 2025. Existe uma tendência ou um programa de governo de usar as térmicas a gás para alavancar a economia a partir do uso do gás natural. Como você vê essa mistura de várias fontes que nós dispomos no Brasil, como isso vai evoluir e o que é o Brasil daqui a 10 anos em termos energéticos? Bom, primeiro, Lauro, obrigado aí pela pergunta, obrigado aí pelas referências. Eu só queria fazer uma referência inicial do tema da... Eu acho que a empresa pública, qualquer uma delas, tem a obrigação de ser eficiente, por ser pública. Isso não significa que... E o tema de você ser proprietário da empresa pública, eu acho que ele se insere na questão de ser ou não alguma coisa de fato estratégica, e o governo está considerando isso quando deixa a nuclear para fora do processo de privatização e Itaipu, uma binacional, para fora do processo, mas ele também reconhece tudo que aconteceu nos últimos 25 anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quer dizer, hoje, você ser um operador, se você tiver uma boa regulação, independente de qualquer estrangeiro que venha aqui invista numa usina, ele está investindo numa concessão por prazo determinado, com reversão obrigatória para a União. Então, aqui trata-se e se sujeitando a uma regulação em termos de eficiência, disponibilidade, confiabilidade para todos. Então, se você tem o poder da regulação e da fiscalização, independe de quem é o dono daquilo lá, se público ou privado. E eu acho que é isso que está em jogo. Nós evoluímos nesta parte, o que nos permite liberar recursos para investir fortemente naquilo que é uma função do Estado, saúde, educação, segurança, e, obviamente, liberar para um processo de competição de agentes privados para fornecer isso. Então, é isso que se tem. Então, a nossa contribuição
dos meus colegas da Eletrobras, foi no sentido de restabelecer uma empresa pública eficiente como ela tem que ser, e ainda tem espaço para continuar nesse negócio. E ao governo reconhecer que tem uma boa regulação, tem uma capacidade de fiscalização e não precisa mais ser o detentor, o controlador daquele processo, até porque ele controla a execução, a operação eficiente dos ativos de geração e transmissão, seja de quem for, inclusive dele. Bom, indo para o segundo tema que você fez referência, né? Eu entendo o seguinte: nosso sistema energético ele vai viver essa chamada transição, né? Eu diria assim que, olhando no curto prazo, você deve lembrar a geração térmica em 2001, quando a gente teve o racionamento, nós tínhamos quase 96% da nossa geração hidráulica. Só 4% térmica, e ainda começando aqui com a Angra 1 naquele momento, né? O sistema, no nível de confiabilidade que a sociedade precisa hoje, ele não pode ter esse risco de não chover um ano, né? E a gente tem que só reconhecer também, Lauro, que ao longo do tempo nós fizemos, talvez sem querer, escolhas. As usinas que a Eletrobras tem e que dão esse potencial de expandir na parte solar é porque elas têm reservatórios. Mas de 2000 para cá nós não fizemos mais usina com reservatório. Nós só fizemos usinas a fio d'água, hidrelétricas a fio d'água. Se você não tem reservatório, você tem que ter capacidade de suprimento complementar ou suplementar, que é o papel que foi reservado às nossas usinas termoelétricas. Lamentavelmente, naquela época, nós tivemos que fazê-las muito rapidamente para suprir aquela situação difícil. Então, o combustível de praticamente metade dessas nossas usinas não é o combustível mais eficiente, que seria, por exemplo, o gás natural, né? E o desempenho dessas usinas também não é tão bom. Mas a vantagem, os contratos estão terminando agora, né? Vai fazer 20 anos daquele momento. Então, você tem, eu acho que um primeiro momento da substituição de óleo diesel, alguns óleo combustível pesado para gás natural, uma operação mais eficiente, menos poluidora, etc. O sistema continua sendo de base hidrotérmica. Nós não vamos mudar nos próximos 20 anos com base nessa capacidade que nós já temos instalada. Então, nós precisamos, sim, a nossa, entre essas, bateria de confiabilidade para o sistema hídrico, que é o mais barato, que são as termoelétricas a gás e a própria termoelétrica nuclear, que a gente deve concluir Angra 3. E eu diria assim que a expansão, de uma forma maior, né, ao longo dos próximos anos, ela ocorre pela essa vantagem extraordinária que o Brasil tem na área de eólica, que já trabalha, né? A eólica que vocês estão fazendo no Nordeste já faz fator de capacidade igual à hidráulica. Então, o crescimento mesmo brasileiro vai ocorrer por força da energia eólica, com fator de capacidade alto, 50%, 55%, e a própria solar, como disse o Pedro, acompanhada aqui das baterias, o que vai permitir a chamada geração distribuída. Acho que esse aqui é o caminho. Então, nós vamos continuar com todas as fontes, vamos melhorar a qualidade das nossas fontes no futuro. Beto Studart, por favor. Seu som. Ele não conseguiu mexer no som ainda. Bom, se enquanto ele consegue, eu vou pedir aqui para o pessoal da... Pronto. É um prazer muito grande, viu, Emília, que você promove para mim, principalmente nesse tema que eu sou um neófito, né? E encontro o Wilson, que é o grande símbolo hoje entre os executivos, faz parte dessa dinâmica extraordinária que é da produção de energia aqui no Brasil. Encontrar o Laurinho e o Pedro também, que faz parte desse grupo de empresas privadas preocupadas com a geração de energia, fico muito feliz. E a minha preocupação ela é muito voltada para a indústria. Nós precisamos ter essa energia para que a gente, principalmente depois de 2024, né, Wilson, que a garganta aí abre, a demanda começa a ficar maior do que a oferta de energia, nós precisamos andar
dar celeridade nessas nossas providências para a gente poder não parar a indústria, o nosso crescimento. E a formação das nossas indústrias aqui no Brasil são pequenas. E vejo que o desenvolvimento industrial ele tem um efeito que faz reverberar muita tecnologia. Nós melhoramos a sociedade na medida que a indústria se desenvolve. E vejo assim, de forma neófita também, né, que nós temos aí todo esse regime de produção hidráulica, eólica, biomassa, solar, tudo isso aí faz parte de um ambiente extremamente positivo. Tem uma coisa que às vezes que me preocupa. A energia elétrica é o insumo mais importante da indústria. Chega a representar 15%, 30%, 40%, 50% como insumo dessas indústrias. E as indústrias, elas acabam sucumbindo às pequenas, ou acabam saindo do Brasil para ir para o Paraguai mesmo, para poder montar suas bases e se desenvolver. Então, eu vejo que nós estamos numa dinâmica boa na parte de criação, de produção de energia, mas encontramos um problema na tarifa da energia elétrica. Nós estamos pagando muito caro. O Brasil é talvez o país que tem o mais baixo custo na produção de energia e é o terceiro mais alto tarifa do mundo. Então, é um paradoxo muito grande, porque nós temos indústrias carentes desse insumo fundamental. Então, a minha pergunta, sem nenhuma maldade, Wilson, mas por você estar no meio, será se a Agência Nacional ela faz parte de uma preocupação brasileira? Ela faz parte de um grande lobby das distribuidoras? Porque aí eu sei que dentro do componente custo tem imposto e tem outros benefícios, como a geração de energia para todos, mas poderia ser um problema público, não tirar da gente, da indústria pobre. E eu fico assim muito cabreiro, aí vai um pouco da minha sinceridade, sem entender muito essa relação agência e distribuidora. Eu sei que tem saltos bilionários em cima da tarifa, em detrimento do usuário, que somos nós, industriais e consumidores. Eu queria, sem lhe colocar na saia justa, mas que você fizesse um comentário a respeito disso. Vou fazer. Eu acho a tua pergunta ótima. Me dá uma oportunidade de tentar esclarecer as pessoas. Na verdade, no setor de infraestrutura, não é só no de energia, mas em qualquer setor de infraestrutura, talvez o de energia fique isso mais claro, você é refém de decisões que você toma no longo prazo. Sempre. Eu estava falando ao Pedro há pouco. Falei assim, nós contratamos lá várias usinas em 2001 para poder administrar o racionamento que você lembra na época nós tivemos. Tivemos que fazer isso muito rapidamente. Contratamos usinas termoelétricas assim, que foram instaladas muito rapidamente, de baixa eficiência, combustível caro, longo. Para você fazer um contrato de uma usina termoelétrica, você tem que fazer um leilão e você tem que contratar ela por um determinado período de tempo. Quanto? 20 anos uma termoelétrica, 30 anos uma hidrelétrica, 20 anos uma eólica, 20 anos uma solar. Então, quando você toma a decisão de fazer essas coisas, você não é só... Eu falei assim, quando a gente fez aquele negócio lá em 2001, é quase como você contratar um seguro com um sinistro já ocorrido. Foi o que aconteceu. Nós vamos fazer as usinas depois do sinistro, não antes do sinistro. Então, isso tira as suas opções. Então, eu queria te dizer o seguinte, Beto. Tudo que a gente tem de custo no setor hoje, ele se deve a decisões que nós tomamos, boas e não tão boas, e elas permanecem por um tempo. Qual é a esperança que eu... Primeiro, um esclarecimento. Eu fui por muitos anos aqui e na própria Eletrobras, eu queria dizer que a gente tem uma agência reguladora, a ANEEL, de altíssima qualidade. Ela não está, posso lhe afirmar, não está a serviço de ninguém.
a serviço do Brasil. Ela é, e eu vou dizer para você com muita sinceridade, por ter sido presidente da Abdib, etc., é uma agência modelo. Ela aplica a regra, pura e simplesmente, de forma pública, audiências públicas, contestação. Foi a primeira a fazer. As reuniões são públicas, você consegue ver na internet o que está acontecendo. Você se inscreve se você quiser contestar. Então, eu diria assim, é uma aplicação pública. Gente, corpo próprio, gente experimentada. Agora, ela, de novo, você decidiu contratar aquela usina termoelétrica cara por 20 anos, ela vai reconhecer os 20 anos. E agora a esperança que eu queria te dar. Como eu falei, em menos de um ano, nós vamos estar substituindo todas aquelas térmicas caras por térmica bem barata, com gás. Essa é a primeira coisa. Segundo, você viu lá que nós estamos trabalhando, nós temos que fazer geração de energia 4, 5 anos antes de acontecer. Então, quando você vê aquela curva, eu estou falando assim, 2024, nós já temos coisas contratadas acontecendo e tem leilões que estão ocorrendo. Você viu que tanto a principal geração que entra, eólica e solar, os preços, eu ainda fiz questão de frisar, são até abaixo da hidrelétrica. Então, nós temos também, por efeito da entrada dessa nova geração, uma perspectiva de redução dos nossos custos. Nós tivemos um trabalho, Beto, ao longo desses... Quando foi em 2001, quando teve o racionamento, você não tinha... Você teve problema no Nordeste e no Sudeste, e o Sul estava vertendo água. Mas nós não conseguimos trazer energia do Sul para o Sudeste, porque não tínhamos linhas de transmissão. Tudo isso foi feito. Então, nós tomamos decisões de investimento que são duras, mas nós tivemos situações, por exemplo, de falta de água ou de chuvas mais graves do que a gente teve em 2001. Depois disso, pelo menos 2 vezes gravíssima, e não tivemos racionamento por conta desses investimentos. E esses investimentos estão todos eles sendo amortizados e depreciados. Então, o que eu posso lhe afirmar, futuro, energia nova, mais barata do que a velha. Substituições, energia nova, bem mais barata do que a velha, mais confiável e menos agressiva do ponto de vista do meio ambiente. E a regulação também tem uma característica, que a cada 5 anos você faz uma revisão tarifária de tal maneira a capturar os efeitos de produtividade daquelas concessões. Uma concessão de distribuição haverá de ter mais consumidores daqui a 5 anos do que tem hoje, elas ligam diariamente. E, por último, a própria privatização da Eletrobras, com essa concessão de novas outorgas, onde o risco hidrológico, que foi o que mais poluiu o seu aumento de tarifa, não será mais de responsabilidade do consumidor. Quem tem que tomar conta desse risco, gerenciar esse risco, é a geradora. Não pode repassar um risco para o consumidor que ele não tem capacidade de fazer e que custou 3 vezes a inflação, como eu mostrei, lá 90 bilhões de reais. Então, e eu só vou colocar uma última coisa para a indústria. Pegue também o projeto de lei de modernização do setor, que está em discussão agora no Congresso, e ele fala também da liberação dos consumidores para o mercado livre, que é um mercado mais adaptado, às vezes, potencialmente customizável às necessidades dos consumidores. Então, nós estamos caminhando, Beto, e essa é a minha esperança aqui, que eu queria compartilhar, para um setor mais eficiente, um setor que você tenha mais opções, e eu acho que a única coisa que ele não é capaz de resolver é o problema do imposto, que você fez referência. Isso é a reforma tributária que tem que tratar. Mas na cadeia do setor, eu posso lhe afirmar que você vai ter boas surpresas daqui para frente. Eu deixo só fazer um comentário. De 1995 até 2019, nós tivemos 150% acima da inflação. Quer dizer, é um número exorbitante que nós, industriais, estamos pagando e vai em detrimento do nosso desenvolvimento, né? O meu gráfico que eu estou deixando na apresentação mostra isso. De 2012 para cá, só com a saída do tema do risco hidrológico repassado para os consumidores, a inflação, que no período foi 37%, o reajuste da tarifa foi 111%, que é exatamente 3 vezes mais. Isso é um absurdo.
Um absurdo. Wilson, nós chegamos aqui na fase da live que a gente chama de alta performance. Eu queria saber se você fica um pouco mais para responder umas 4 perguntas. Eu faço 3 aqui de uma vez, depois o Mauro faz uma da imprensa, pode ser? Claro, pode ser. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Deusmar Queiroz, fundador da Pague Menos, certamente você o conhece, nosso conselheiro aqui no LIDE, gente muito querida. Qual o critério de priorização para pagar os valores dos processos judiciais referentes às obrigações da Eletrobras? Essa é a pergunta dele. Aí eu vou para a pergunta também do Tom Prado, presidente da Itaueira, do setor, segmento do agronegócio. Boa tarde, parabéns pela exposição. Os 14 bi de investimentos de minoritários serão suficientes para gerar os 14 bi ano de investimentos anuais necessários para manter a participação da empresa no setor? E tenho aqui a pergunta do Alcio Adler. No planejamento da Eletrobras, a Amazonas GT continuará sendo a subsidiária da Eletronorte ou seus ativos serão incorporados diretamente pela Eletronorte? Bom, vou começar pela última, que é mais simples. A Amazonas GT é hoje uma subsidiária porque tem ainda, ela é fruto do processo de cisão que a gente teve da Amazonas Energia, e ela vai ser um ativo corporativo no futuro da própria Eletronorte. Ela tende a ser incorporada, tal como houve o processo de fusão no Sul da CGTE com a Eletrosul. Então é para a gente ficar com 4 empresas por região, né? Eletronorte no norte, Chesf no nordeste, Furnas no sudeste e CGT Eletrosul no sudeste, no sul centro-oeste. Então ela vai ser em algum momento incorporada. Ela tem créditos fiscais que estão sendo utilizados agora. Ela tem a operação dela iniciada no ano passado. Com relação à segunda pergunta dos 14 bilhões, eu falei, a empresa tem hoje uma capacidade de investir de 4 a 5 bilhões. Ela tem investido 4. Para que ela venha investir 14, ela precisa ter uma melhora do seu desempenho. A melhora que nós podemos ter por esta outorga de novos contratos de concessão de 14 bilhões, sim, nos garantirá uma capacidade de investir entre 12 e 15 bilhões de reais por ano, porque você tem uma melhora na geração de caixa da companhia, a eliminação do único prejuízo que ela tem hoje, que é a operação de cotas, e que, como eu falei, onera, para além da Eletrobras, muito mais hoje o consumidor pelo repasse do risco climático. E com relação à pergunta do Deusmar, né, aproveitando para enviar ele um abraço carinhoso, estivemos juntos recentemente num evento no Velho Normal, o ano passado, mas colocar que veja, a Eletrobras é uma empresa pública, então os processos de pagamento de temas judiciais são em processos de condenação. Por óbvio, nós temos também a obrigação de avaliar se temos uma execução e existe algum tipo de proposição dos advogados potenciais a corte, mas ela executa e paga conforme as execuções, como uma empresa pública transparente na ordem das execuções que lhes são feitas. Mauro, você faz aí a pergunta. Pois não, Emília, é bem rápida também. Doutor Wilson, o Marcelo, nosso colega Marcelo Cabral, jornalista, pediu se o senhor pode confirmar a reversão do prejuízo da companhia entre 2016 e 2019, após o prejuízo de 31 bi em 2015 que foi apresentado pelo senhor. Na verdade, a gente teve de 2012 a 2015 31 bilhões de prejuízo. Se a gente for pegar de 2016 para cá, nós tivemos 25 bilhões de lucro abatido aqui, o prejuízo de 1,7 que a gente teve em 2017. Eu acredito que a gente terá uma reversão talvez mais duradoura aí ao longo do próximo ano. A gente deva seguramente chegar aos 31 bilhões de reverte até o final do ano. Mas eu não posso dar um guidance, né, de como empresa listada de quanto vai ser o lucro. Né? Acompanhe. Nós já demos no primeiro trimestre quase meio bilhão, mas fomos afetados aí pelo impacto cambial. Essa situação já não deve acontecer a partir de agora.
a empresa está eu diria assim, está em grande condição para a produção de bons resultados. Isso eu posso lhe afirmar. Obrigado, doutor Wilson. Estamos chegando aqui ao fim. Eu queria, antes de passar para as suas considerações finais, pedir aqui ao Lauro, né, que é o nosso grande referência aqui no segmento, para deixar aqui uma mensagem final a você. É o Lauro e eu? Ou eu? O Lauro vai fazer. Eu te faço. Emília, parabéns por ter convidado o Wilson, esse grande executivo do setor, um dos melhores executivos do Brasil. Muito gostoso tudo que ele falou, esse entusiasmo da recuperação da Eletrobras, mostrando que qualquer empresa bem administrada tem grandes futuros. Vamos acreditar no que vem pela frente, pelo fortalecimento do setor elétrico e energético do país. E eu vou só reprisar, o Wilson, uma frase que me foi dita pelo Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz, quando eu perguntei, numa conversa a dois, se eu estava no caminho certo. Ele disse: Lauro, eu estou convencido que para acabar dia farta, barata e renovável. Você já está fazendo isso, vai em frente, você está fazendo o seu papel no mundo. Então, parabéns por você estar no setor e por recuperar a nossa grande empresa que é a Eletrobras. Muito obrigado. Eu também quero aqui já, Wilson, também agradecer a você, dizer aqui que nossa meta tem que ser essa, é fazer crescer o nosso PIB nos próximos anos, mas de uma maneira sustentável, inclusive com investimentos mais resilientes às mudanças que o mundo tem vivido, e para nós foi motivo de orgulho tê-lo aqui conosco. Muito obrigada. Eu que queria agradecer a cada um de vocês, muito, muito queridos, Emília, Lauro, Pedro, Mauro, Beto, cada um de vocês que nos acompanha hoje aqui nessa live, dizer da minha satisfação de compartilhar, né? Isso aqui, eu digo, é uma jornada coletiva. A empresa, as pessoas, eu óbvio, represento aqui um esforço coletivo. Eu sou o porta-voz, né? Mas uma empresa muda porque as pessoas querem mudar, né? Você dá a elas o incentivo correto e a gente tem esse resultado. Então, eu acho muito importante compartilhar, por ser uma empresa pública, essa reversão, mas especialmente eu acho que nós estamos vivendo um momento de pensar um grande aprendizado no que a gente está vivendo hoje, e eu acho que a gente tem que estar de fato pensando no futuro, e vejo aqui com satisfação a possibilidade de que não só o nosso processo de privatização, mas especialmente os desafios que a gente tem na infraestrutura como um todo e também no setor de energia vão mobilizar. A gente vive um momento de desesperança. Eu gosto muito, viu, Laura, da palavra. O Mário Sérgio Cortella fala da palavra esperançar, né? Eu gosto da palavra perseverar. Eu falo para ele assim, que é quase perseguir a esperança. Eu acho que a gente tem hoje no Brasil muito o que fazer, em particular na área de infraestrutura, e esse caminho, temos um grande ministro, o Tarcísio, temos o nosso ministro de Minas e Energia, que complementa aí a área de infraestrutura, tem uma vontade muito grande do governo, olhando pelo Paulo Guedes, então acho que tem uma convergência de boas coisas para que a gente possa sair dessa crise e pavimentar o caminho da competitividade do Brasil através do investimento em infraestrutura. E nós vamos estar aqui, obviamente, esperando aqui, trabalhando pela Eletrobras para ela ser um desses grandes agentes, maior do que é hoje, e poder dar condições como o Beto colocou, e a gente ter uma indústria que cresça com energia barata e, especialmente, que todos nós vivamos com energia limpa e renovável, que é uma marca do nosso país. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Viva o Ceará, viva o Líder!